Olá pessoal, aqui é o Jekan aqui com mais um vídeo, uma nova série sobre desenvolvimento de mods de plugins para Minecraft. Antes da gente começar a falar no desenvolvimento em si, apresentar aqui rapidamente o jogo, para quem não conhece, minecraft.net é o site onde vocês podem entrar para comprar. O jogo é bastante divertido e, mais importante, ou não mais importante, mas é bastante interessante, que é um jogo muito famoso. Então dificilmente você que está assistindo esse vídeo já não ouviu falar desse jogo antes. Caso você não tenha ouvido, dê uma olhada lá, vale a pena, é bem interessante, ele é muito aberto, tem muitas possibilidades, tem muita coisa interessante que dá para fazer mesmo sem alterar o jogo. Mas desse tipo de coisa eu falo no meu canal de games, no Jcrank Games. Aqui a gente vai falar de código, de alterar o jogo, alterar como o jogo funciona, mudando o código dele. Antes da gente falar de como alterar alguma coisa específica, a gente tem que entender quais opções a gente tem disponível. Então, a gente já viu aqui rapidamente o site do jogo, vamos fechar essa aba. Uma das opções que a gente tem é o Bukkit. Aqui tem o site, bukkit.org, vai estar aí na descrição do vídeo também. E essa opção é uma opção bastante interessante porque ela basicamente altera o servidor do jogo. Então, quem já jogou Minecraft deve ter visto lá que a gente tem a opção tanto single player quanto multiplayer. Vamos entrar aqui no jogo rapidinho. A gente pode... aqui tô com o Minecraft aberto. A gente tem aqui tanto single player e tem alguns mundos aqui, quanto multiplayer, e aí a gente tem uma lista de servidores e eventualmente a gente pode acessar outros servidores. Então o Minecraft é bem separado entre cliente e servidor. E o Bukkit, que é esse cara que a gente está falando agora, vamos voltar aqui para a página com o nome da ferramenta, é a opção que a gente tem para alterar apenas o servidor. Ele é um pouquinho mais limitado do que a outra opção que a gente vai ver daqui a pouco, mas ele tem uma vantagem bastante importante, que é o fato que qualquer mudança que a gente fizer vale para todos os jogadores que se conectarem no servidor, sem necessidade dos jogadores alterarem a instalação do Minecraft deles. Então eles vão se conectar no servidor e todas as alterações que a gente configurar vão estar valendo. A gente vai começar as nossas modificações do Minecraft usando esse cara, usando o Bukkit, mas a gente vai falar da outra também. Antes de continuar, antes de falar da outra opção, vamos ver o Bukkit em ação, só para vocês terem uma noção de como ele funciona. Não se preocupem se isso parecer complexo, porque a gente vai olhar com detalhes depois como fazer isso funcionar. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é iniciar o próprio servidor. Então eu já tenho instalado e baixado, em outro momento a gente vê esse processo de instalação. Mas eu vou simplesmente iniciar o servidor. Então eu executei aqui, tem mensagem done de pronto, tá feito, tá rodando. A gente vem no nosso Minecraft e na hora de testar os nossos plugins, os nossos mods do Minecraft usando o Bukkit, a gente vai sempre usar a opção multiplayer, Direct Connect, por exemplo, ou na verdade poderia ter cadastrado o servidor, mas eu vou usar aqui localhost para acessar o servidor na mesma máquina onde está o Minecraft no caso. Join Server, ele pensa um pouquinho, está conectando no servidor. A gente pode olhar aqui atrás, vamos voltar aqui, que apareceu o Jcrank, que é o meu usuário, se conectou no servidor e blá blá blá. E aí a gente volta pra cá então. Eu tô em modo... Eu não lembro se nesse mundo eu tenho modo criativo, mas não importa. E estou conectado no servidor. Então o mundo que eu estou vendo aqui é o mundo lá no servidor Bukkit que a gente acabou de falar. E aí, obviamente, para quem não conhece como funciona o multiplayer, esse mundo aqui é igualzinho para todo mundo que se conectar no servidor e as pessoas podem jogar junto e tal. E o mundo vai ser controlado pelo Bukkit. E é por isso que o Bukkit funciona legal para fazer diversas alterações, porque como o servidor controla tudo e é um mundo só para todo mundo, qualquer alteração que a gente fizer no comportamento desse mundo vale para todos os jogadores. Bom, vamos sair daqui agora, vamos fazer um disconnect. Eu já vou fechar o Minecraft que a gente não vai precisar dele aqui mais. Vamos dar um stop aqui no Bukkit. Essa foi a nossa primeira opção, posso fechar isso aqui também. E posso fechar a aba do Bukkit. Agora a próxima opção que a gente vai olhar rapidamente, também é bem rápido, tá? Não se preocupe se parecer complexo, porque a gente vai voltar depois e vai falar detalhadamente como trabalhar com esse cara. Mas a próxima opção que a gente tem é o Minecraft Forge. E o Minecraft Forge, ele é bem mais poderoso do que o Bukkit em termos de possibilidades de alterações que a gente pode fazer. Por exemplo, com o Bukkit é impossível a gente criar blocos novos, mas com o Minecraft Forge a gente pode.
A diferença é que, para o Minecraft Forge funcionar corretamente, a gente vai ter que alterar tanto o cliente quanto o servidor. Ou seja, se a gente estiver jogando no servidor. Ou seja, as nossas mudanças vão ter que ser instaladas no Minecraft do jogador. Então ele tem um processo de instalação um pouquinho mais chato. Quem já tentou instalar mods de Minecraft sabe que a instalação das modificações no jogo são meio chatas e muitas vezes a gente tem conflitos entre mods diferentes e tal. Uh, Isso tanto faz se é cliente ou servidor, na verdade, a gente vai sempre ter que alterar o Minecraft do jogador. E se a gente estiver jogando multiplayer num servidor e tal, a gente também vai ter que alterar o servidor. A alteração tem que ser feita dos dois lados. Então é um pouquinho mais complicado, porém bastante mais flexível. A gente vai olhar aqui rapidinho no Eclipse, não se preocupem de novo, eu vou mostrar detalhadamente como instalar depois o Minecraft Forge, usando a versão mais nova do Minecraft aqui nesse exemplo. Simplesmente eu vou executar aqui o projetinho padrão, um mod padrão que tem aqui de exemplo, só para eu mostrar rodando. Ele já iniciou meu Minecraft com uma alteração de exemplo, não tem nada demais. O importante é a gente enxergar, por exemplo, que tem aqui, ó, Minecraft Forge, a versão XYZ dele aqui, 4 mods carregados, e aí eu posso jogar o single player criando um mundo novo com os mods e tal, ou conectar algum servidor, mas aí eu teria que ter um servidor rodando. Tudo isso a gente vai falar depois com calma. Então, a ideia era simplesmente apresentar para vocês, a ideia desse primeiro episódio, desse primeiro vídeo dessa série, era simplesmente apresentar para vocês as opções que existem. A partir daqui a gente vai olhar detalhadamente cada uma das opções e vai usar sempre exemplos de mods para os próximos vídeos. Os próximos vídeos, a primeira minissérie dentro dessa série, né, vai ser com o Bukkit. Eu vou mostrar um pequeno minigame que eu desenvolvi. Passo a passo eu vou mostrar para vocês como desenvolver um minigame usando o Bukkit, mas isso vem a partir do próximo episódio. Então eu espero que vocês tenham gostado. Deixem comentário dizendo que tipo de alterações vocês querem aprender e deixem comentários também dizendo qual o caminho que vocês têm mais interesse em aprender, o Bukkit ou o Minecraft Forge, lembrando das duas diferenças que a gente discutiu nesse vídeo. E é claro que eu provavelmente vou falar, provavelmente não, com certeza eu vou falar das duas opções, mas eu vou dar prioridade para a opção que a maioria de vocês preferirem. Então é isso, valeu pessoal, se gostaram cliquem no gostei, deixem os comentários de novo com o que vocês querem aprender e divulguem, ajudem a divulgar, passem para seus amigos e etc, 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 essas coisas aí. Valeu pessoal, então é isso, assine o canal, até a próxima, fui.